Paz do Senhor, pessoal. Boa tarde. Mais uma quinta-feira que estamos estudando a Palavra de Deus. E hoje nós vamos novamente estudar as parábolas. Então vamos iniciar tendo um tempo de oração? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo de poder estudar a Tua Palavra. Senhor, Tu, em Tua infinita misericórdia, nos deixaste a Tua Palavra escrita, para que sejamos fortalecidos, Senhor, edificados, para que possamos entender, Senhor, para que aprendamos a amar, a perdoar, Senhor. Tu nos deixaste a Tua Palavra para nos instruir. Eu quero Te louvar por essa tarde, por esse privilégio. E eu quero Te pedir, abençoa cada pessoa que está escutando e aquelas que vão escutar esse estudo. Nos colocamos na Tua presença, Te louvamos, Te adoramos essa tarde, meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos estudar a palavra. Gostaria de dizer para você que tenho escutado as lives nas quintas-feiras, que sempre depois que nós estudamos a palavra, nós oramos por ti, por tua causa, por tua situação. E hoje, aliás, a parábola que nós vamos escutar é muito boa para nos fortalecer, para nos encher da presença de Deus. Amém? Então vamos ler a Escritura, aquilo que nós estamos estudando. Hoje nós vamos estudar a parábola da viúva, aquela viúva que clamava. Na verdade, o título na tua Bíblia, se tu tem, é a parábola do juiz iníquo, lá em Lucas 18, Lucas capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 8. Hoje nós vamos estudar essa parábola. Talvez venhamos a estudar as parábolas sobre a oração, porque depois dessa parábola também tem uma outra parábola do fariseu e do publicano, que também é sobre a oração. Então vamos ler em Lucas, capítulo 18. Diz assim: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Até aqui, a palavra de Deus. Essa última pergunta é uma pergunta assim que deve mexer com o nosso coração, e nós vamos estudar e ver o que o Senhor quer dizer com essa pergunta. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Nós vamos estar estudando e falando sobre isso. Muito bem. Então, essa parábola dessa viúva, e do juiz, na verdade, é uma parábola que fala sobre oração. Porque aqui, algumas parábolas, o Senhor diz, o nosso Senhor Jesus, ele diz: essa parábola é sobre isso, essa parábola é sobre tal situação.
Então, e aqui o Senhor disse, ó, disse-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, essa é uma parábola sobre a oração. Então, nós vemos parábolas sobre o perdão e nós estudamos essa em 2 vídeos. Nós vemos parábolas sobre vários assuntos, sobre evangelizar o nosso coração, como receber a palavra de Deus. Nós vimos que, na verdade, a parábola do semeador se chama a parábola das parábolas, porque o Senhor, nosso Senhor Jesus, ele explica cada ponto dessa parábola, mas algumas ele só coloca a parábola, coloca um ou outro ponto, né? E, na verdade, quem entende as parábolas é aquele que faz parte do reino, né? Mas toda a parábola ela deve ser estudada à luz da Escritura. Ninguém pode ficar dizendo outras coisas que a parábola significa, a não ser o que a própria Bíblia diz. E aqui a Bíblia já orienta, o nosso Senhor orienta. Essa é uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Na verdade, é um princípio geral de oração contínua. E a oração é algo que realmente nós precisamos ser estimulados, é algo que nós precisamos aprender. Porque é muito fácil desanimar da oração, parar de orar, não querer orar ou fazer orações mecânicas, né? Que só orar com os lábios, mas não com o nosso coração. E nós vamos depois estar estudando a parábola do fariseu e do publicano, que ela é muito importante para nós aprendermos. Mas aqui a primeira coisa que o nosso Senhor coloca lá no versículo 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre. O termo aqui que o nosso Senhor usa, ele é o termo dever. E quando nós escutamos esse termo dever, nós sabemos que é uma obrigação que nós devemos cumprir. Todos os lugares, qualquer firma, qualquer instituição, tudo tem os deveres da pessoa e tem os direitos. E, na verdade, quando nós não cumprimos os nossos deveres, nós incorremos em erro. Por exemplo, se você tem uma posição de autoridade e você dá uma ordem, por exemplo, uma mãe que dá ordem para o filho. Olha, filho, você tem que estudar, o teu dever é orar. Eu deixo todas as coisas prontas, mas o teu dever, a tua obrigação é orar. É estudar, desculpa. Se o filho não cumpre a obrigação, o dever dele, como é que você fica? Dependendo da pessoa, fica mais irada, menos irada, chateada, mas um pai que se preocupa com o filho, ele vai ficar muito chateado. Ele vai chamar o filho e dizer, filho, o teu dever, a tua obrigação é estudar. Eu pago a tua escola, eu compro os teus livros, o teu uniforme. Você precisa estudar. Normalmente os pais dizem, se você quer ser alguém, quer ter uma profissão, você precisa estudar. É teu dever estudar. Então o estudo é um dever. Eu estou fazendo esse paralelo aqui para que você possa entender de maneira simples quando o nosso Senhor fala do dever de orar. Você já parou para pensar que quando você não ora, você está infringindo uma regra? Você está faltando a tua obrigação? Muitos cristãos, eles pensam no deveres dos outros, eles fazem cobranças com relação aos outros, tipo cobrança com relação ao marido, o que o marido tem que fazer, o que o filho tem que fazer, o que a igreja tem que fazer, cobrança, o que o Estado tem que fazer. As pessoas sempre, essas cobranças, na verdade, se resumem. Meu direito, meu direito, meu direito e meu direito. Né? Nós somos peritos em exigir os direitos. Mas antes de exigir os direitos, nós deveríamos ser peritos em cumprir os nossos deveres.
principalmente o nosso dever para com Deus. E aqui o nosso Senhor, ele está falando dessa parábola do dever de orar. Isso quer dizer, seja perseverante, busque a Deus em oração, tenha um tempo diário de oração. É isso que faz diferença na tua vida. Assim como nós dizemos para o filho, ó, estude para que você possa ser alguém, ore para que você possa ter comunhão com Deus e ser alguém na presença de Deus. Né? A oração faz diferença muito grande. Se você quer crescer, você precisa orar. Então a oração, esse primeiro aspecto aqui, quando Jesus diz, é o dever de orar. Vocês têm o dever de orar. Porque às vezes as pessoas colocam a oração como um privilégio. Ela é um privilégio, a oração. É um privilégio impressionante. Porque nós falamos com Deus. Você já parou para pensar que você fala com aquele que criou o universo, que é aquele que fez todas as coisas, aquele que está ali contigo. Deus não está ausente quando você ora. Deus está presente e Ele escuta. A Bíblia fala muito sobre a oração, muito mesmo, e ela sempre mostra um Deus presente, um Deus que escuta, um Deus que tem prazer, e ela mostra que ela fala assim, tendo intrepidez para entrar no Santo do Santo, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Fala em Hebreus, no livro de Hebreus. Quando ele fala tendo intrepidez, ele fala da oração, do dever da oração. Então, primeiro entendimento que você deve ter é que oração é dever. Por isso que às vezes, você que é um cristão verdadeiro, você diz, eu estou em falha, eu não estou orando como deveria. E o dia que você não ora, você sente assim, tu sente que você falhou, que você não fez algo que deveria fazer. E às vezes alguns colocam, isso é religiosidade, não pode ser assim. Não, isso não é religiosidade. Isso, quando você sente isso, é porque você sente realmente que você faltou ao teu dever. Por isso que você sente isso. Não aceite os outros dizendo, não, você é uma religiosa porque tem que orar. Não. É o Espírito Santo dizendo, você não fez. É como se você tivesse qualquer obrigação que você tem nesse mundo, obrigação de trabalho, de serviço, sei lá, as obrigações normais que nós temos, e você não faz, e você sente, falhei, não fiz, eu esqueci, tive muita tarefa, mas você sente aquela cobrança dentro de ti, que você não fez aquilo que você deveria fazer, que não cumpriu o teu dever com relação ao teu trabalho, as coisas que você precisaria fazer. Muito mais com relação à oração. Por isso que você sente essa sensação de estar em falta. Então, essa sensação de estar em falta com a oração é porque Deus nos diz oração é um dever. Então, antes de ser um privilégio, antes de ser uma honra, antes de ser uma comunhão profunda com Deus, antes de ser algo que nós derramamos o coração, que somos consolados, a oração é um dever. E como a oração é um dever, é muito mais fácil orarmos quando estamos angustiados. Porque quando a gente está em angústia com problema, por que você pensa? Tem que orar, tem que orar. Porque você sabe, eu preciso falar com o Pai. É o meu dever falar para Ele o que está acontecendo e pedir para Ele. Então a oração, antes de tudo, dever de orar sempre e nunca esmorecer. Não desanime de orar. Não desanime. E essa questão, de orar sempre e nunca esmorecer, está relacionado com o versículo 8. Né, que a gente diz, achará porventura fé nessa terra? Né, então, está relacionado esse primeiro versículo com o versículo 8, nesse sentido que nós devemos orar
e não esmorecer e não falhar. E aqui então na parábola, continuando o nosso estudo, nós vemos no versículo 2, quando Jesus descreve uma situação. E é interessante como ele descreve um juiz aqui da terra, né? Iníquo, não temia Deus e não respeitava ninguém. Então, essa é a descrição de um juiz aqui da terra, que ele fazia o que bem entendia, como queria, do jeito que ele queria. Imagina, ele não tinha temor de Deus. Então, quem era esse juiz? Quando Jesus coloca esse tipo de homem para contar a parábola, para fazer um paralelo, porque aqui ele está fazendo um paralelo e ele começa nos incentivando, ó, vocês devem orar. E daí ele começa a contar, ó, tinha um juiz iníquo, não respeitava ninguém, não estava nem aí para as pessoas e não temia a Deus, porque não temer a Deus é algo muito sério. Isso quer dizer que ele fazia o que ele queria, do jeito que ele queria. Não havia temor de Deus no coração dele. Então, era um juiz em quem ninguém ia querer levar a sua causa. Quem é que ia querer levar a sua causa diante de um homem assim? Que você precisaria ter muita influência para estar diante de um homem assim, ter alguma coisa para barganhar com ele para que ele julgue a tua causa. Então, era uma pessoa assim, o que nós costumamos dizer, né, no nosso jargão, sem caráter. Embora todo mundo, só que na verdade ele era um mau caráter. Então, primeiro é esse homem que o nosso Senhor coloca. E diante desse homem, quem Deus coloca? Que tipo de pessoa ele coloca? Ele coloca uma mulher e viúva. É preciso entender muito essa questão de ser viúva e de ser mulher. Então, nós às vezes não entendemos plenamente, porque aqui nós temos muitos direitos, nós temos pensão, mulher recebe pensão, aposentadoria, mulher trabalha, tem vários direitos, o que nós conseguimos na nossa sociedade de hoje, o que nós temos. Mas no contexto daquela época, ser mulher e ser viúva é não ter nada. Porque ela era uma mulher sem marido, era uma mulher sem ninguém, né? Então, aquela mulher e aquela viúva, ela não tinha ninguém. De quem que ela dependia? Ela dependia totalmente de Deus. Porque daquele juiz, daquele homem, ela não podia depender. Então, a única coisa que ela tinha era o direito dela, o direito em favor dela. Porque ela não estava pedindo vingança. Notem bem o que ela dizia. Julga a minha causa. Eu tenho essa situação e eu tenho direito. Ela só tinha uma causa a qual ela tinha direito. E ela sabia que pela lei ela poderia ter aquilo. Por isso que ela estava na presença do juiz. Então ela não estava pedindo vingança. Ela não estava pedindo nada assim. A única coisa que ela tinha a favor dela era uma situação contra o adversário dela e ela tinha direitos, porque senão ela não chegaria diante do juiz. Então ela tinha uma causa, é uma mulher totalmente desamparada. Imagina só o tipo de juiz que o Senhor coloca, o nosso Senhor coloca, um homem sem temor de Deus, e o tipo de pessoa que ele coloca que depende daquele juiz. Uma pessoa desamparada da sociedade, sem ninguém, que só tinha uma coisa, a causa, a única coisa
que ela tinha, e era uma causa, e ela, lembrando, ela não estava pedindo vingança. Ela não tinha coisa no coração, ela disse, eu tenho essa causa, eu tenho essa situação, e ela precisa ser julgada. Mas era alguém totalmente frágil, totalmente dependente de outras pessoas. Então era uma mulher sozinha, era uma viúva, era uma mulher sem ninguém. E lá estava ela, diante de Deus, diante do juiz, aliás. E o que acontece? O juiz, ele chega a uma conclusão, lá no versículo 5. Todavia, no versículo 4, ele começa ele falando consigo mesmo, diz consigo mesmo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a molestar-me. Esse molestar-me não é que a viúva poderia fazer algo contra ele, mas é tipo assim, de tanto incomodar, de tanto gritar, julga minha causa, julga minha causa. Sabe aquela pessoa insistente, né? Às vezes a gente diz para alguém, ó, tu ganhou na tua insistência, não que eu quisesse te dar, mas você pediu tanto, tá aqui, ó, pega. É assim a posição do juiz. Tipo assim, ó, eu não tô nem aí, vou julgar a causa dessa mulher para me ver livre dela. Eu não quero mais saber, para me ver livre dessa situação. Porque eu não aguento mais essa insistência. Quantas situações que a gente também faz a mesma coisa, para me ver livre, dá, pega, leva, para me ver livre. Então, essa é a atitude do juiz. Então, presta bem atenção à comparação que o Senhor faz. Um juiz iníquo e uma mulher que não tinha nada. Uma mulher totalmente dependente. E o que essa mulher fez? Mesmo que o juiz era injusto, mesmo que o juiz era relutante, o juiz fez o que era certo. Ele julgou a causa. E aí que o nosso Senhor começa a fazer o paralelo. Então disse o Senhor, lá no versículo 6, considerai no que diz esse juiz iníquo. Olha o que ele disse. E daí o nosso Senhor disse, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em atendê-los. Então, quando Jesus expõe um juiz e uma mulher desamparada, e ele traça o paralelo e diz, está vendo esse juiz? Por acaso, aquele que é Pai, aquele que nos comprou com o seu sangue, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, nós fomos adotados como filho. O nosso Senhor diz, por acaso ele não fará justiça? Vocês estão vendo aqui, ó, que há causas que nós colocamos diante de Deus, não vinganças, porque essa mulher não estava procurando vingança, ela estava pedindo solução para a causa dela. Mas muitas vezes nós temos causas que nós clamamos a Deus. Às vezes situações muito difíceis na nossa família que nós pensamos, isso é causa perdida. Olha o que aconteceu com meu filho, com a minha filha, com meu neto, olha o meu marido, olha essa situação, olha só onde que eu cheguei, olha o que está acontecendo. Muitas situações na nossa vida, nós olhamos como causa perdida. E esquecemos que nós podemos orar, que nós devemos orar. Aqui Jesus está falando do dever de orar. Às vezes nós escutamos pregações que ficamos constrangidos, que as pessoas dizem, tem aqueles que só chegam na presença de Deus para pedir, e só pedem, e nunca agradecem nada.
Chegue na presença de Deus para agradecer. Mas muitas vezes nós chegamos na presença de Deus, às vezes durante anos, e Jesus, eu preciso. Senhor, essa é a minha causa. Essa é a minha causa, essa é a minha dor. Muitas vezes a gente meses e meses dobramos os nossos joelhos e dizemos, nos colocamos na dependência de Deus e diz, Senhor, me ajuda na minha causa. Me ajuda na minha causa. Então nós devemos entender que oração é um dever. Às vezes as pessoas nos passam que oração é um momento de êxtase, de tudo bem, que você vai ter experiências sobrenaturais. Muitas pessoas não têm experiências sobrenaturais na oração. Eu acho que a maioria das pessoas. Elas vão na oração como um desabafo. A oração do tempo, o tempo delas de oração é tipo, ó, Deus, tô cansada. Não aguento mais. Isso dói. Jesus, me socorre. Me ajuda. Por isso que uma das coisas que o Senhor coloca é como dever. Porque quando você começa a ver esse dever, mas você precisa entender que tu chega na presença do Pai. Você não está na presença de um juiz iníquo. Que vai dizer, ah, filho, toma, tu pediu tanto. Não, Deus não faz assim. Deus julga a nossa causa. Mesmo que pareça demorado. Por que aos nossos olhos é demorado? Porque o nosso tempo é limitado. E porque nós não somos donos do tempo. Por acaso você é dono do tempo? Você pode fazer o tempo parar? Ninguém é dono do tempo. Nós não podemos parar o tempo. Nós não podemos dizer, ó, pare o tempo nesse segundo porque eu estou feliz. Nós não somos dono do tempo. Nós muitas vezes dizemos que nós corremos contra o tempo. Mas há aquele que é o dono do tempo, que sabe o tempo de todas as coisas, sabe se deve dar ou não deve dar, ou quando deve dar. Aquele que criou o tempo, o Deus eterno. É Ele que conhece a tua vida. É Ele sabe se você precisa ou não. Tá entendendo por que a gente ora, Senhor, seja feita a tua vontade? Muitas pessoas dizem, se você disser seja feita a tua vontade, é sinal que você não tem fé, você tem que dizer eu reivindico. Isso é heresia. Na Bíblia diz, a oração que o Senhor nos ensinou, seja feita a tua vontade. Quem somos nós para reivindicar, para dar ordens para Deus? Deus faz isso. Nós devemos clamar. Nós devemos orar sem cessar. Nós devemos chorar. Nós podemos pedir, nos descabelar, desesperar na presença de Deus. Deus, socorro, me ajuda. Às vezes eu oro assim, Senhor, socorro, Pai. Eu preciso de ajuda. Se tu não me ajudares, Senhor, não há ninguém, Senhor. Nós podemos orar assim. A oração é algo tão simples, mas ao mesmo tempo é algo tão complexo, porque nós chegamos na presença daquele que é todo poderoso, daquele que é o dono do tempo, que sabe que vai nos dar, aquele que nos escuta. A Bíblia diz, a palavra ainda não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conhece toda. Tu conhece os meus pensamentos, tu conhece o meu levantar e o meu deitar, Deus conhece. Deus sabe quando eu tô desesperada, angustiada, quando eu tô feliz, quando tá tudo tranquilo, Deus sabe. Mas em todo o tempo devemos orar. E sempre devemos clamar, Senhor, isso. Por que você desanimou de orar? Olha aqui, ó. O último versículo. Digo-vos que depressa fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É essa a questão.
Você talvez seja um desses que não tem mais fé, que parou de orar. Nós estamos nos últimos dias. E muitas pessoas desacreditaram da oração. Que disseram, eu pedi, e Deus não fez. Eu pedi, e Deus não me atendeu. Os desígnios de Deus são os desígnios de Deus. Se Ele quer, se é da vontade dEle, Ele vai te dar. Se não é da vontade dEle, Ele não vai dar, porque esse é o melhor para você. Outro dia eu estava comentando com meu esposo. Tem pessoas que chegam na igreja com uma mão na frente e outra atrás no sentido material que nós dizemos. Oram, buscam a Deus, jejuam, trabalham, daí passam lá em cima, passam a estar bem financeiramente, conquistam coisas, passam a ter dinheiro, carro, casas, posições, etc. E daí esquecem de Deus. Eu disse para ele, olha querido, eu acho que tem certas pessoas que Deus não devia dar dinheiro para elas, porque quando dá, elas se desviam. Elas passam a vir no culto, sabe aqueles que vão no culto só uma vez por mês? Não precisam mais ir no culto. Já tem o que querem, já tem uma vida tranquila, vida boa, para quê? Já desanimaram também, não precisam mais orar tanto. Tem coisas que Deus não vai nos dar. E tem coisas que Ele vai nos dar. Quando Ele não nos dá algo, é porque Ele nos ama. E quando Ele nos dá algo, é porque Ele nos ama. Porque Ele sempre nos ama. Mas a questão não é se Deus dá ou não dá. A questão é, eu preciso sempre orar. Que eu não esteja entre esses que o Senhor pergunta. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O versículo é, achará porventura fé na terra? Não é que não vai ter cristão, vai ter cristão, porque o Senhor Jesus vai levar a igreja. Mas as pessoas perderam a fé para orar. A oração é um dever. Se você é um desses que já desanimou e perdeu a fé e se enquadra nesse versículo, se arrependa e diz, Jesus, me ajuda. Eu vou voltar a orar pelas minhas causas, mesmo que tu pareça demorado. Quantas mães desistiram de orar pelos seus filhos, que estão no mundo atirado, não querem mais andar com Deus? Quantas mulheres desistiram de orar pelo seu marido, pelo seu casamento? Quantos homens pararam de orar? Eu não vou mais na oração. Por exemplo, na sexta-feira, nós temos a oração dos homens, às 20h ali na igreja. Quantos homens da igreja nunca foram na oração? Mas também não oram em casa? Que nós não sejamos entre aqueles que o amor esfriou. Porque a Bíblia diz, nos últimos dias, o amor esfriará de quase todos. Então, que no teu coração aquela sensação de dever volte ao teu coração. E que tu possa dizer, Senhor, me perdoa pela minha negligência. Porque eu falhei no dever de orar. Eu quero novamente voltar. Tem uns que tem um caderno de oração, que está lá esquecido no canto. Pega lá teu caderninho de oração, irmão. Pega lá, irmã, teu caderninho de oração. Procura lá onde é que está. Ou se não, faz um novo. E anota lá os teus pedidos. E volta com as tuas causas. Muitas das minhas causas, eu oro durante anos. E anos. E meses. Algumas coisas Deus me responde logo. Mas muitas coisas Senhor, olha eu aqui de novo, Pai. É um novo dia, mas essa é a minha causa, diária. Essa situação, e essa situação, e essa situação, e essa situação. Persevere.
Não perca a fé. Nós temos o dever de orar e nunca esmorecer, mesmo que Deus pareça demorado. Ele é o nosso Pai. Ele é o dono do tempo. E na hora certa, Ele te dará. Amém? Espero que essa parábola tenha animado você. Que Deus tenha falado ao teu coração. E que tenha animado você a orar, a ter o teu tempo novamente de oração. Na presença de Deus. Levante-se e ore. Amém? Quando eu der o próximo estudo, nós também vamos falar sobre oração, mas vamos falar agora da oração do fariseu e do publicano, que é uma lição tremenda que Deus ensina, porque a oração é algo de humildade também. A oração não é uma questão de soberba. Eu posso, eu acho, eu consigo, eu sou uma pessoa de oração. Não, não é assim. Nós vamos ver na próxima parábola. Então vamos estudar, vamos orar. Qual é a tua causa? Qual é a situação que você quer colocar na presença de Deus? Aquele que está fazendo, perseverando toda quinta-feira e orando, colocando uma causa? Então vamos perseverar em oração, não interessa quantas quinta-feiras. Às vezes a gente estabelece, eu vou orar 7 quintas-feiras. Mas às vezes tu tem que orar, sei lá, umas 100 quinta-feira por determinada causa. Deus sabe, mas o importante é que você sabe na mão de quem está a tua causa, de Deus. Amém? Então coloca a tua causa, a situação que você quer orar e colocar na presença de Deus. Vamos orar juntos nesse momento. Pai, Deus de toda a glória, que fortalece a nossa fé, o nosso coração, que nos anima a cada dia. Queremos colocar diante de Ti a causa de cada um, Senhor, que está aqui nesse momento ou que vai escutar depois. Olha esta causa, julga esta causa, olha essa situação, Pai. Está diante de Ti. Tu és aquele que age mesmo quando não vemos. Tu ages, Senhor, e muitas vezes nós não percebemos. Mas nós cremos. Anima o nosso coração para perseverar nessa situação, Pai. Seja qual situação for que está sendo colocada nesse momento diante de Ti. Vem agir, ó Deus, eu clamo, pelo Teu poder, pela Tua misericórdia. Ouve e atende, ó Deus de toda graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa te fortalecer, que teu coração seja fortalecido no Senhor. E essa ministração também vai estar no YouTube da igreja, procura Espaço Esperança. No YouTube ela vai estar acessível no YouTube. Se você quiser passar para alguém, procure lá no YouTube que nós temos várias pregações, do Vladimir, do pastor Osmar, do Jefferson, tem várias pregações no YouTube. Se inscreva no canal e escute as pregações para que a tua vida seja edificada. Amém? Que Deus te abençoe.